Oi gente, eu tô aqui hoje para dividir um pouquinho da minha história de vida com vocês, porque eu acho que muitos de vocês que vão assistir podem se sentir conectados e o meu desejo é de alguma forma ajudar vocês na caminhada, na minha caminhada e na caminhada de vocês também. Eu quero falar hoje sobre uma coisa que eu tento esconder por muitas vezes, né, e que me incomodou por muito tempo, que é o meu espasmo miofacial no meu rosto, né, e ao longo desse vídeo várias e várias vezes vocês vão ver esse espasmo e eu quero dividir um pouco disso com vocês. A história do meu espasmo miofacial começou após a gestação da minha filha, né? Eu tive durante toda a gestação, foram 9 meses de gestação, onde eu tive várias crises de cálculo renal e eu não podia tomar medicação forte porque eu estava grávida. E quando tudo se acalmou e tudo ficou tranquilo, que a minha filha nasceu e que eu estava no momento de curtir aquele bebê lindo que tinha chegado, eu comecei com um pequeno tique no rosto, esse tique não parava e eu fui tentando descobrir e entender o que estava acontecendo, né? Eu fiz uma caminhada durante 17 anos, eu fui a vários profissionais diferentes, neurologistas, fisiatras, oftalmos, dentista para ver se tinha alguma associação já que era no rosto, enfim, uma caminhada longa por profissionais e cientistas para tentar descobrir o que eu tinha. Foram anos e anos para descobrir que o diagnóstico era espasmo miofacial. E após isso, atrás de uma busca de formas de tratamentos efetivos. Muita psicoterapia para conseguir dar conta, de conseguir compreender. Este espasmo do olho começou a migrar, né, para a bochecha e para a boca, né? Então hoje eu tenho um espasmo que ele é mais para baixo. Tive muitos momentos de me sentindo com vergonha e com dificuldade, muitas vezes, de querer filmar alguma coisa, não me gostando nas fotografias. Eu não me acho uma pessoa fotogênica, não acho que naturalmente fico bem em fotos, mas ainda assim tirava fotos, mas a partir desse espasmo eu me senti muito mais reclusa com essas questões de filmagens, além de toda essa busca de médicos e profissionais da saúde que trabalham com pesquisa. O meu desespero com as questões do espasmo foi tão grande que eu acabei buscando profissionais das terapias alternativas, que é uma coisa com a qual eu não trabalho, mas também buscando uma esperança, um milagre, alguma coisa, para que eu pudesse de alguma forma encontrar uma saída. Eu me sentia envergonhada, triste e muitas vezes me sentindo esquisita perto de pessoas, familiares, amigos, colegas de profissão. Muitas vezes quando eu estava fazendo alguma aula, assistindo alguma aula de pós-graduação, algum professor dizia: o paciente tal tinha um tique nervoso, e eu pensava: será que estão achando que eu tô com tique nervoso, né? E foram muitas buscas e muitos tratamentos em cima disso. Descobri que a toxina botulínica ajudava no tratamento e quando passei a fazer o tratamento através da toxina botulínica, mas ainda assim correndo e buscando uma forma definitiva para lidar com essa questão. Em 2019 eu fiquei sabendo que um neurocirurgião tinha feito um fellow 2 anos no exterior sobre essa questão. Entrei em contato com ele e quis logo marcar uma cirurgia. E ele até me disse: Cris, espera um pouco, tem tratamento. Eu já sabia tudo, né? Era toxina, era isso, era aquilo, etc. E foi o primeiro profissional que me pediu uma ressonância magnética específica. Eu já havia feito todos os exames possíveis e impossíveis e não aparecia nada em nenhum desses exames. E esse médico falou: não, é na máquina tal, na potência tal, do jeito tal. E lá apareceu que eu tinha então uma artéria no cérebro que pinçava os nervos da face.
Eu me lembro de chorar muito quando eu vi esse resultado, porque por muitos e muitos anos eu queria uma resposta para entender por que aquilo tinha acontecido, né? Então era uma questão de nascimento que nunca tinha sido desencadeada porque eu não tinha sofrido situações tão estressoras. E como eu passei por toda a gestação, né, e essa foi uma hipótese assim, que a gente levantou, toda a gestação com dor crônica durante todo esse tempo, essa artéria se estendeu de tamanho e com isso passou a pinçar os nervos da face e aí os tiques começaram. Bom, eu logo quis marcar a cirurgia e não foi uma decisão no impulso, foi uma decisão pensada, porque afinal de contas eu já estava há muitos anos buscando tratamentos, né? E eu sabia que a toxina botulínica é um tratamento paliativo, né? Não era definitivo, não ia ali aplicar uma vez e pronto, né? Tentei vários medicamentos diferentes, antidepressivos, medicações para relaxar, fazia massagem várias vezes por semana, tentando de alguma forma me libertar dessa questão que para mim era um problema e que internamente ainda considero um problema. Eu sei que todos nós temos problemas, eu sei que você que está me assistindo aqui agora também deve ter as suas dificuldades, os seus problemas e as coisas que você não quer mostrar porque dói, né? E muito dessas questões do meu espasmo me doeram porque também fizeram um link com a minha infância. Eu sei que tem pessoas que passam por situações e têm machucados e cicatrizes e tá tudo bem, e olham e seguem a sua vida, o seu curso. Mas a minha história de vida na infância também tinha marcas e momentos onde eu me senti esquisita e o espasmo me desencadeou essas memórias que me fizeram muitas vezes não querer me colocar em determinadas fotos, ou as pessoas postavam fotos onde eu tava com aquele olho fechado e eu, tá, tudo bem, porque não adiantava eu tirar 1, 2, 3, 4, 5 fotos, eu sempre ia sair com os olhos fechados. E aí eu quero dividir com vocês algumas estratégias que eu utilizei e que me ajudaram. A primeira delas tem a ver com enfrentar. Para eu chegar onde eu cheguei, eu passei por muitas coisas e eu superei muitos obstáculos. E o enfrentamento foi a grande ferramenta que eu utilizei. Então toda vez que eu vou me filmar ou que eu vou tirar uma foto e eu penso, vai ficar feio, vai ficar horrível, esse olho vai tremer, as pessoas vão pensar X, Y, Z, eu vou lá e faço. A outra coisa que me ajudou bastante foi trabalhar dentro de mim a aceitação. Porque durante todo esse momento da trajetória que eu estava em busca de uma alternativa, de uma solução para o meu problema, isso não tinha a ver com modismo, isso não tinha a ver com perfeccionismo, e não tinha a ver com querer ser a mais bonita, mas tinha a ver com as coisas internas minhas de selfie que me destruíam internamente. Eu não deixei de trabalhar, eu não deixei de fazer nada que eu tinha para fazer, porque eu me considero uma guerreira e eu acho que a gente tem que ir atrás mesmo dos enfrentamentos, embora internamente muitas vezes eu me sentisse triste ou até esquisita. Quando eu ia dar as minhas aulas de pós-graduação, muitas vezes eu chegava lá e eu sabia que alguns colegas iam prestar atenção o tempo todo no meu espasmo e que isso podia prejudicar a aula. Então, às vezes, a primeira coisa que eu fazia quando eu estava dando a aula era trazer, olha pessoal, eu quero antes de começar a aula contar uma história pra vocês, isso que eu tenho não é transtorno do tique, eu já fiz todos os exames, é isso, isso e isso. E aí em 5 minutinhos eu contava lá a história e eu pensava, bom, agora eu vou dar minha aula, vou dar meu conteúdo, vou dar o meu melhor, que é pra isso que eu vim aqui, né? E se pra eles for um problema o meu espasmo, daí essa questão não é mais minha, é deles, né? E fui com isso trabalhando muito a minha aceitação. Eu sei que todos nós temos problemas, eu sei que cada um de nós, dentro da sua trajetória, tem as coisas que machucam mais e que machucam menos. E eu queria muito trazer uma parte dessa minha história
que tem a ver com as dificuldades e os caminhos que eu tentei buscar, mas também com superação para tentar chegar, né, no dia que eu tô hoje. Eu optei por fazer a cirurgia. Eu tinha uma chance pequena de ficar surda, mas existia. Então eles abriram o meu cérebro, né? Fizeram as correções que tinham que fazer lá. Eu fiquei debilitada, depois meu rosto caiu por um tempo, tive que fazer fisioterapia, foi uma outra luta. E eu acabei ficando surda deste ouvido, né? Então isso é uma coisa que hoje me prejudica. Mas eu queria tanto essa busca, eu queria tanto ir atrás das coisas que eu não desisti. Com a surdez eu tenho chiado e zumbido constantemente, é uma coisa muito ruim, mas também eu trabalho muito a aceitação e me adaptar a situações novas para poder lidar da melhor forma com isso. Embora tenha dias muito ruins e tenha dias melhores também. Eu fiz a minha cirurgia, a princípio lá no cérebro, tudo bem consertado, mas eu acabei ficando surda de um ouvido. Eu, por ignorância, né, não sabia que quando a gente fica surdo a gente ganha de presente chiado e zumbido, né, e esses vão me acompanhar pro resto da vida. Essa surdez é definitiva deste lado, não tem cura. E é aí uma nova fase que eu tô agora de me adaptar com essa outra questão que apareceu, mas que também faz parte da vida e de alguma forma me dá todo um novo sentido e um olhar agora de um direcionamento para isso. E também, embora a cirurgia tenha sido bem sucedida, eu fiquei com o que eles chamam de memória cerebral, que é ainda o tanto tempo, imagine assim como se fosse uma musculação, que tu vai na academia fortalecer os teus músculos, né? Então o espasmo ficou muito tempo ali, fazendo por anos, então agora, mesmo com a parte consertada, eu ainda tenho, né, esses tiques. E para isso eu faço tratamento com uma dermato querida, que eu quero ter a oportunidade de filmar e mostrar para vocês, né? Ela é uma fofa e ela que cuida de mim. Então eu continuo fazendo aplicação de Botox para dar conta ainda desses espasmos que eu tenho, né? E com tudo isso eu fiz muitas reflexões, muita caminhada, e eu acabei optando por mudar o meu estilo de vida. Eu venho numa caminhada, ainda numa construção, de diminuir bastante carga horária, colocar mais alimentação saudável, exercícios físicos com mais frequência, né? E muitos exercícios de mindfulness que me ajudam a viver o dia de uma forma mais plena e mais consciente de todas as coisas. Durante toda essa trajetória, então, né, o espasmo me acompanhou e me acompanha ainda esse tempo. Eu concluí meu mestrado, eu concluí o meu doutorado, eu montei a minha clínica, eu não deixei nada de ser feito por conta do meu espasmo, porque se eu deixasse esse problema que era interno, muito grande para mim, ser o grande chefe da minha vida, eu estaria em casa chorando e sofrendo por uma coisa que eu tinha que trabalhar, a minha aceitação. Eu quis dividir parte da minha história com vocês porque eu utilizo muito na minha prática clínica a autorrevelação quando ela está dentro de um contexto específico. E eu sei que a maioria das pessoas tem dificuldades e muitas vezes tem mais dificuldade ainda de falar sobre essas coisas. Então eu tô aqui trazendo parte minha importante, das minhas emoções, porque eu acredito que vocês possam de alguma forma se conectar e se um pedacinho do que eu disser girar aí uma chavezinha que vocês possam mudar questões importantes de vocês, eu vou estar muito feliz. Então eu quero perguntar para vocês, aproveitar esse momento para isso, né? E perguntar se vocês sabem qual é a dificuldade que vocês têm. Se vocês já identificaram essa dificuldade, né? E se por um acaso vocês identificaram, o que vocês estão dispostos a fazer, né? De que forma vocês podem sair desse lugar que anula vocês e que estão te impedindo de ter uma vida mais valiosa, de ter uma vida mais afetiva, com mais relacionamento, seja qual for a questão de cada um de vocês. Eu vou ficar muito feliz
se eu puder ter ajudado vocês em alguma coisa, e se vocês quiserem também aproveitar que eu tô postando esse vídeo para vocês e dividir aqui, ou me chamar no direct também, para dividir um pouquinho da história de vocês, eu vou ficar muito grata também de poder ajudar vocês de alguma forma. A partir de agora, é com você.